Paz do Senhor a todos, passando por aqui para compartilhar mais uma reflexão bíblica com todos nós e pedindo a você que puder e quiser, você que ainda não é inscrito no nosso canal, entra no link abaixo aí, Pastor Antônio Prado, se inscreva lá, dá um joinha lá, nos ajude a compartilhar essas reflexões com quem precisa, tá bom? A nossa reflexão está no livro do Gênesis, capítulo 13. O verso é o de número 14, que nos diz assim: E o Senhor disse a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Levanta agora os teus olhos e olhe desde o lugar onde estás, para o lado do norte, do sul, do oriente e do ocidente, porque toda essa terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre, ok? Esse texto aqui retrata a contenda que houve entre Abraão, e Ló. O texto está falando de Abrão porque não teve o seu nome mudado ainda, não é? Não foi acrescentado um A. Mas eu já quero trabalhar aqui com o nome dele transformado em Abraão, tá? Tá bom? Você já vai entender que é Abraão. Então esse texto aqui fala de quando houve uma contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Porque eles prosperaram muito, na pecuária, na criação de gados, de animais, e chegou uma hora que a terra era pequena, o espaço era apertado, não havia pasto para todos eles, e houve contenda entre os pastores de Abraão com os pastores de Ló. Então, Abraão dá a decisão para Ló, para ele escolher para onde ele quiser ir. Se ele for para a direita, Abraão iria para a esquerda. Se ele fosse para a esquerda, Abraão ia para a direita, e nós sabemos que ele acabou indo, Ló, para Sodoma e Gomorra. Pois bem, o texto que eu li com vocês diz que depois que Ló se apartou de Abraão, Deus revelou para ele aquela terra que ele estava pisando seria dele e de sua descendência. E para a gente entender um pouquinho mais claro isso que Deus está falando para Abraão, se faz necessário nós engatarmos uma marcha ré no livro do Gênesis e lá para o capítulo 12. O verso 1 diz assim: Ora, o Senhor havia dito a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Então aqui no chamado de Abraão, Deus lhe delega algumas ordens. Primeiro, sai da sua terra. Segundo, sai da sua parentela. Terceiro, vá a uma terra que eu te mostrarei. Aqui é o início da caminhada de Abraão com Deus, o chamado de Deus na vida de Abraão. Então nós vamos ver que uma das ordens que Deus delegou a Abraão é que ele saísse da sua parentela. Ele saiu da parentela, mas a parentela não saiu dele. Porque quando ele saiu para peregrinar em busca de uma terra que ele ainda não sabia qual que era, Deus disse aqui, para a terra que eu te mostrarei. Então, quando ele sai para caminhar, ele não sabe qual era a terra que Deus ia dar para ele por herança. E ele obedece em partes, porque ele permite que Ló vá com ele. Nós sabemos que Ló era filho do irmão de Abraão chamado Arã, que veio a falecer. Isso está no capítulo 11 ali. Tá? Se você ler do versículo 27 ao 32, você vai entender isso, do capítulo 11. O irmão de Abraão, Arã, morreu. Então, o que Abraão faz? Abraão adota Ló. Cria Ló, ele é seu sobrinho, mas Abraão acaba adotando ele. E nessa caminhada que Deus mandou Abraão ir e sair da parentela, ele leva Ló consigo. Então ele obedece em partes.
Isso aqui vai trazer transtorno para Abraão, porque ele desobedece a uma ordem que Deus dá. Deus não havia autorizado ele levar Ló, porque o chamado não era com Ló, era com Abraão. Outro sim, Ló só prosperou porque estava na sombra de Abraão. As bênçãos caíam sobre Abraão e respingavam sobre Ló. Então, por isso ele prosperou, ok? Um cafezinho aí. Mas o chamado era com Abraão. Então, o que acontece? Quando Abraão leva Ló, ele desobedece uma ordem de Deus, porque não era para ele levar. Ele começa a caminhar, quando chega no capítulo 13, acontece essa contenda. E veja bem que ele vai caminhar sem saber para onde estava indo. Deus havia dito para ele que ele seria uma bênção. Deus havia dito que ele seria um pai de uma multidão de nações. Só que ele não sabia qual era a terra por herança. Quando há essa contenda com os pastores de Ló, com os pastores de Abraão, que há essa separação, e aqui a gente vai ver vários erros de Ló, eu não quero aqui me deter a isso, porque eu quero falar sobre Abraão, que houve a necessidade de Abraão se libertar de Ló, e esse é o tema dessa reflexão, liberta-se de Ló. Nós precisamos se libertar de Ló. Então você vai ver que o verso 14 que eu li com vocês diz que o Senhor revelou para Abraão qual era a terra prometida, revelou a promessa, depois que Ló se apartou dele. Depois que Ló foi embora, que foi morar nas campinas lá, né, escolheu as campinas do Jordão e estendeu a sua tenda até Sodoma e Gomorra, quando ele vai embora, quando Abraão se liberta de Ló, Deus revela para ele qual é a terra. Olha só, vou recapitular o verso 14. E o Senhor disse a Abraão, depois que Ló se apartou dele, ou seja, depois que Ló foi embora, depois que Ló partiu, depois que Abraão se libertou de Ló, aí Deus vai falar algo para ele, levanta agora os teus olhos, desde o lugar aonde estás, para o lado do norte, o lado do sul, do oriente e do ocidente, porque esta terra que vês, darei a ti e a tua descendência para sempre. Ou seja, a promessa se desenrola depois que Ló foi embora. A promessa começa a se concretizar, se materializar, porque Deus havia dito, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Até então ele está peregrinando no deserto, caminhando para lá e para cá, mas ele não sabe aonde é a terra da promessa. Ele não sabe aonde a promessa vai se materializar. Ele não sabe aonde a promessa vai se concretizar. E após Ló ter ido embora, a promessa começa a se desenrolar. A promessa começa a se concretizar. E escuta o que eu vou lhe dizer. Existem alguns Lós que a gente precisa se libertar deles. Existem alguns Lós que precisam partir para que a promessa comece a se concretizar e comece a tomar proporção. Veja bem que Deus dá para Abraão aquela terra depois que Ló vai embora. Ou seja, quando Ló vai embora, Abraão começa a conquistar territórios da promessa. E eu preciso lhe dizer isso. Você precisa permitir que alguns Ló vá embora da sua vida. Você precisa se libertar de alguns Lós para que você possa começar a conquistar tudo aquilo que Deus lhe prometeu. Para você começar a conquistar territórios espirituais.
para que você comece a conquistar territórios da promessa. Enquanto Ló estava com Abraão, ele não sabia onde era a terra da promessa. Deus não lhe revelou. Deus só lhe revelou quando ele foi embora. Escuta o que eu vou te dizer. Enquanto a gente estiver caminhando com Ló, Deus não vai revelar o lugar da promessa. Deus não vai revelar o lugar da promessa. Enquanto tiver alguns Ló caminhando com a gente, Deus não vai permitir a gente conquistar territórios espirituais. Porque o Ló aqui está atrapalhando naquilo que Deus tem com Abraão. E aí eu fui estudar o que significa o nome Ló em hebraico. Em hebraico, o nome Ló significa véu, cobertura ou venda, ou seja, véu nos olhos, cobertura nos olhos, venda, que venda os olhos. Ou seja, enquanto Ló estava com Abraão, Abraão estava sem visão do lugar da promessa. Enquanto Ló estava caminhando com Abraão, Abraão estava com os olhos cobertos. Enquanto Ló estava caminhando com Abraão, Abraão estava com os olhos vendados para o lugar da promessa que Deus havia lhe revelado. Ló estava tirando a visão. Ló estava ofuscando a visão de Abraão. Olha o verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Então, depois que Ló partiu, Abraão começa a receber a revelação da promessa. A revelação da terra prometida. E eu acho isso aqui fantástico. Por que, pastor Antônio Prado? Porque eu preciso tomar cuidado com os Lós que estão tirando a minha visão da promessa, que estão tirando a minha visão daquilo que Deus me prometeu numa aliança com Ele. E eu abro um parênteses aqui e faço uma pergunta: qual é o Ló que está tirando você da visão da promessa? E eu fecho o parênteses aqui. Existe algumas pessoas que infelizmente não podem caminhar conosco. Existem pessoas que Deus vai permitir, melhor dizendo, circunstâncias, situações, às vezes até contenda, como aconteceu aqui, simplesmente para tirar algumas pessoas do nosso lado. E que nós possamos entender que existe fase do propósito, existe fase de revelação da promessa de Deus para nós, que não é qualquer um que está preparado para caminhar conosco. Nós precisamos entender isso. Precisamos entender que pessoas despreparadas podem nos tirar a visão da promessa. Então o que Deus fez? Deus permitiu uma contenda, porque Paulo, escrevendo aos Romanos 8:28, diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu decreto. Tudo coopera para o bem, tudo contribui para o bem. Então Deus, por vezes, vai permitir algumas situações que às vezes são desagradáveis, desconfortantes, que às vezes parece até contenda, e no meio dessa situação Deus vai tirar alguns Lós do nosso caminho que está nos atrapalhando. Então eu quero te aconselhar, você que lidera um grupo, você que é pastor de um rebanho, você que é dirigente de uma igreja, você que preside sobre uma comunidade, quando Deus tirar alguém, não pergunte a Deus por quê. Pergunte para quê. Porque às vezes a gente pergunta: Deus, mas por quê? Deus, mas por quê? Sendo que a pergunta seria: Deus, para quê? Para que o Senhor está tirando essa pessoa do meu lado? Para quê? Qual é o propósito? Pode ter certeza que essa pessoa vai atrapalhar.
no desenrolar da etapa da revelação da promessa. Então Deus cria uma situação e tira essas pessoas de cena para quê? Para não atrapalhar aquilo que Deus já projetou para nós, assim como Deus já havia projetado para Abraão. Deus havia projetado para Abraão que Abraão seria pai da fé de todos nós, é o que Paulo ensina aos romanos. Abraão é pai na fé das 3 principais religiões do planeta. Então Deus tinha um projeto com Abraão, e Deus vai permitir essa contenda. Eu estou falando com alguém aqui, que aconteceu uma situação, Deus permitiu uma contenda, e alguém que caminhava com você se apartou. Fique tranquilo, meu querido, fique tranquilo, porque é Deus trabalhando. É Deus trabalhando para não comprometer o propósito, ok? Lembrando que o propósito do reino é mais importante do que os nossos sentimentos. O propósito do reino é mais importante do que as nossas emoções, porque às vezes a gente fica triste, porque alguém parou de caminhar com a gente, às vezes a gente fica magoado, porque alguém parou de caminhar com a gente, às vezes a gente fica até sem entender, mas o propósito do reino de Deus é muito maior. Aqui no texto que nós estamos meditando, Ló, que representa venda, cobertura e véu, aqui no texto é uma pessoa. Aqui no texto é o sobrinho de Abraão. Mas trazendo hoje para nossa caminhada na fé, Ló também pode representar simbolicamente algo que está tirando a nossa visão da promessa. Algo que está vendando os nossos olhos espirituais para que a gente não venha conquistar. Como, por exemplo, Ló pode representar hoje a falta do perdão que você está tendo dificuldade para liberar para alguém. Isso aí está tirando a tua visão da promessa. Isso aí está sendo impedimento para você conquistar territórios espirituais que Deus quer te dar. A falta do perdão é uma venda. A falta do perdão é uma cobertura sobre os nossos olhos. A falta do perdão pode ser um véu que cobre os meus olhos de ver, de contemplar tudo aquilo que Deus quer entregar na minha mão. Então Ló hoje pode não ser uma pessoa que está do teu lado, que Deus queira tirar porque está te atrapalhando. Pode ser, pode representar a falta da liberalidade do perdão. Ló hoje pode representar uma amargura que está alojada no teu coração por algo que aconteceu, e isso está tirando a tua visão. O escritor aos Hebreus diz que não haja em nós raiz de amargura, para que através desse alguns se prive da graça de Deus. Entenda que a raiz da amargura, ela é brotada por acontecimentos tristes, várias situações, mas se eu permitir que a raiz de amargura brote em meu coração, é o que a Bíblia está ensinando em Hebreus 12, aquilo ali pode me privar da graça de Deus. A palavra privar é impedir. Já pensou no meu coração raiz de amargura que possa me impedir de ser alcançado pela graça de Deus? Então a raiz de amargura pode representar um Ló que está tirando a tua visão. Um pecado cometido sem ser confessado, sem haver arrependimento, pode ser um Ló que te tira a visão. Aqui no caso de Abraão era uma pessoa, mas é consequência de um pecado de Abraão, porque ele desobedeceu. Deus falou para ele sair da parentela dele, ele saiu, mas a parentela não saiu dele. Então isso aqui é o que? Uma desobediência. Então um pecado de desobediência também pode nos tirar a visão daquilo que Deus quer nos mostrar.
daquilo que Deus quer nos mostrar. Então, aquilo que pode nos tirar a visão, que é Ló, venda, cobertura, ou véu que está tirando a nossa visão da promessa, pode ser representado em tantas coisas. Tristeza pode ser um véu sobre os teus olhos. Insubmissão, tanto perante os princípios da palavra de Deus, insubmissão concernente aos líderes da igreja, não obedecer liderança, não obedecer a hierarquia eclesiástica, isso é uma venda. Isso pode tirar a tua visão da promessa. Então, você vai ver que depois que Ló foi embora, Abraão começou a conquistar territórios espirituais. Abraão começou a tomar posse daquilo que Deus havia lhe prometido. Olha o verso 16. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Levanta-te, verso 17, percorre esta terra ao longo dela, e na sua largura, porque a ti te darei. Olha só, olha isso, conquista de territórios espirituais para nós hoje. Quando Ló foi embora, quando Abraão se libertou de Ló, Deus chega para Abraão e fala assim: olha, Abraão, percorre essa terra no comprimento, na largura, porque a ti eu te darei. O que ele está dizendo? Pode tomar posse, Abraão. Pode começar a conquistar, Abraão, porque essa terra é tua e de toda a tua descendência. E a tua descendência vai ser tanta, Abraão, assim como o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, vai ter como contar também a tua descendência, porque ela vai ser grande. Olha Deus revelando a promessa. Então eu quero te dar um conselho em nome de Jesus. Que você possa fazer um exame introspectivo, de dentro para fora. Que você possa sondar o teu coração. A palavra sondar, que está lá no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A palavra sondar é examinar por dentro. Então sonda o teu coração, vê qual é o Ló que está alojado aí, e se liberta dele, em nome de Jesus. Porque Deus tem uma promessa para cumprir na tua vida. Que Cristo Jesus nos abençoe. Fique na paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, as tuas emoções e o teu ministério. E oreis por mim, pastor Antônio Prado, e pela minha família, em nome de Jesus. Amém.